Aleluia! Muito bem, estamos nós aqui de volta com 295 dias em propósito. Propósito esse que é a leitura total da Bíblia, amém? Nós estamos avançando aí desde Gênesis. Hoje nós estamos então no 25º dia de leitura do Novo Testamento, tá bom? Para você que vem acompanhando, então nós estamos aí ao longo da jornada com 295 dias totais, mas do Novo Testamento, que nós começamos então no Evangelho de Mateus, 25 dias completando hoje, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. O nosso propósito é encorajar você a realmente todos os dias ter aquele tempo de devocional com o Senhor, lendo a Bíblia, né? Não somente lendo, como também meditando. Então, o que a gente vem fazer aqui todos os dias? Trazer um resumão daquilo que está acontecendo nos capítulos, para quando você for fazer o seu devocional e a sua leitura, você possa com certeza já chegar entendendo de uma maneira geral, tudo o que está se passando ali naqueles capítulos, né? Então, nossa intenção é facilitar para você, com certeza, a leitura da Bíblia e, claro, né, deixar aquela pitada de coragem e força para você, porque tem dias que realmente nós não estamos tão motivados assim para fazer essa leitura, mas, queridos, saibam que a palavra de Deus é o que está em Salmos, né? Salmo 119, o salmista diz que a palavra do Senhor, ela é uma lâmpada para os nossos pés, ela é uma luz que vai iluminando o nosso caminho e nós precisamos, queridos, dessa luz para que nós não venhamos tropeçar, para que nós não venhamos errar. E todas as vezes, né, que nós não realmente usamos a palavra de Deus para nos direcionar nas mais diversas áreas da nossa vida, observe, nós sempre tomamos decisões erradas quando não temos, né, a orientação daquilo que Deus já deixou para nós, queridos, como direção, como referência, como conselho, né? Então nós realmente devemos nos adaptar a essa verdade que nos liberta de mentiras e de enganos e com certeza viver essa vida abundante, que é a vida que Jesus já conquistou para nós, tá bom? Então, sem mais delongas, que Deus abençoe a sua vida e vamos então para o nosso resumão, tá bom? Hoje, então, de acordo com o que nós temos seguido aí de cronograma, nós vamos para o capítulo 8 e 9 do Evangelho de Lucas. Queridos, são capítulos um pouco extensos, tá bom? Mais de 50 versículos cada capítulo desse, mas deixa eu te contar. Eu vou tentar ser bem breve aqui, te contando pontos, né, específicos do que está acontecendo e depois você vai mergulhar, fazer sua imersão aí na sua leitura, meditação e, claro, prática, né? Porque já vem o conselho de Tiago para nós dizendo, olha, não sejam somente ouvintes dessa palavra, mas sejam também praticantes dela, porque realmente o que muda a nossa vida, queridos, é a prática da palavra. Só ouvir e meditar não vai transformar a nossa vida. Nós precisamos ouvir e ouvir e também praticar, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa forma de viver. Aí sim nós vamos realmente provar que amamos o Senhor, né? Foi o que Jesus disse. Aquele que tem as minhas palavras, aquele que tem as minhas palavras e as pratica, esses sim são os que me amam, tá bom? Então vamos ser desses, né? Vamos ser dessas que amam o Senhor e com certeza nós conseguimos produzir e provar isso através do nosso dia a dia, das nossas práticas, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, queridos, vamos lá. Capítulo 8. O que está acontecendo aqui no capítulo 8? Vou te contar. A palavra vai nos dizer, queridos, que Jesus estava andando de cidade em cidade, nessa ocasião aqui, de aldeia em aldeia. E nisso, enquanto ele anunciava o evangelho, os discípulos com ele também, nessa ocasião, muitas mulheres também seguiam Jesus. Mulheres que haviam sido curadas, né, de enfermidades. Mulheres que haviam sido, queridos, libertas, né, de possessão de demônios. Era o que acontecia aqui. Jesus, então, havia curado essas mulheres vinham seguindo Jesus também. E sabe o que mais que elas faziam, queridos? Elas ministravam através das suas vidas, né, financeiras, cuidavam ali tanto de Jesus quanto dos discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Então a palavra vai nos dizer que elas realmente pegavam os bens que ela tinha e ali meio que patrocinavam mesmo, né, a caminhada de Jesus com tudo aquilo que ele estava fazendo juntamente com os discípulos.
Tá bom, o que mais que acontece no capítulo 8? Vou te contar. A parábola do semeador também tá aqui. Essa parábola do semeador, queridos, Jesus vai estar dizendo aqui acerca da sua palavra. Então ele começa dizendo que um semeador saiu a semear e ele vai dizer que certa parte de sementes caiu à beira do caminho, outra parte caiu sobre pedras, outra parte caiu entre espinhos, mas ele diz também nessa parábola que uma parte dessa semente caiu em terra boa, né, em terra fértil. E aí nós vamos perceber logo ao mais ele também explicando o que queria dizer essa parábola do semeador. E claro, fica aqui o meu encorajamento para você fazer a leitura e entender, né, quando então Jesus ali explica para todos a respeito dessa parábola do semeador, tá bom? Vamos lá. Então, a partir do versículo 11, como eu disse, ele vai estar explicando o significado dessa parábola. Outra coisa que também acontece no capítulo 8, queridos, é que aqui vai ter a parábola da candeia, a família de Jesus, né? Lembra, vai ter uma ocasião, se você não ouviu ainda, eu vou te contar. Vai ter uma ocasião que Jesus vai estar ali ministrando e a multidão, queridos, sempre que Jesus estava, eram muitas pessoas. E ali, então, a mãe de Jesus se aproxima com seus irmãos, né? E ali fala que precisa falar com ele. Então, Jesus, quando ele é chamado, vamos pensar assim, chamaram Jesus para vir falar com ele, Jesus falou, olha só, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, né? Tem isso também aqui no capítulo 8. Outra coisa maravilhosa, bem conhecida também, a questão de Jesus apaziguar, acalmar a tempestade. Aqui no capítulo 8, onde vai acontecer, né? Eles estão atravessando então de um lado para o outro do rio, acontece uma grande tempestade enquanto Jesus dormia, né, queridos? E aí o que aconteceu? Ali realmente correndo perigo, os discípulos vão ali, acordam Jesus e Jesus dá uma ordem aos ventos, queridos, e a água, é isso que acontece, queridos, e tudo passa, né? Ali, a toda a fúria das águas e o vento, tudo se acalmou. E aí os discípulos começaram a falar uns para os outros, meu Deus, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Foi isso que eles falaram. Quem é esse, né, que os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos lá, continuando, tudo no capítulo 8. Olha como é extenso, mas olha quanta riqueza, né, tem em cada capítulo. Então, olha só, também no capítulo 8 nós vamos ver a questão do endemoniado. Tem algumas versões que vai dizer que é Gerazeno e outras versões vai dizer que é o endemoniado de Gadareno. Queridos, olha só, resumindo essa história para você que é fantástica, maravilhosa. Esse homem, queridos, ele não tinha casa, tá bom? Ele vivia em um cemitério e andava sem roupas. Queridos, ele era realmente assim, possesso. E quando Jesus o indaga, né, quando Jesus ali o questiona, ele diz, né, perguntando quem estava ali, então, a palavra vai nos dizer, então, que os demônios responderam dizendo que era uma legião. Queridos, eram muitos demônios, tá bom? E resumindo, para você entender essa história, esse homem vivia assim há muito tempo. Já tinham tentado prendê-lo, né, com correntes nas mãos e nos pés, mas através dessa força demoníaca, ele se rompia dessas correntes. Queridos, era uma vida terrível, né? E só para você entender como é que termina, então, toda essa história, Jesus, então, dá uma ordem para que esses demônios saiam dele. Os demônios imploram para que Jesus não os envie para o abismo e pede para que Jesus então os envie para a manada de porcos. Ali perto tinha uma manada de porcos, queridos, e a palavra vai nos dizer então que Jesus, tudo bem, faz isso, né? Jesus concede, vamos pensar assim, tá? Ao pedido deles, e ali, queridos, todos aqueles demônios entram naqueles porcos, e aqueles porcos então, queridos, saem em disparada e caem no rio e morrem todos afogados, queridos, diante de toda essa situação. O homem, claro, né, ficou livre, todas as pessoas admiraram tudo aquilo que aconteceu, porque já, como eu disse, havia muito tempo que ele vivia daquela forma, né, e passado esse tempo, queridos, o homem liberto, ele queria seguir Jesus. Jesus falou, não, faz o seguinte, vai anunciar tudo aquilo que aconteceu com você. E o homem então vai, queridos, anunciar por toda a cidade tudo aquilo que Jesus havia feito na vida deles, né, queridos? Outra coisa também que acontece no capítulo 8, já está finalizando o capítulo 8. A filha de Jairo, ela é ressuscitada, aqui também no capítulo 8, e aqui também nós vamos ver aquela questão da cura da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher sofria durante 12 anos, ela gastou todos os recursos que tinha e não obteve a sua cura. Ela atravessa,
né? Ela rompe a multidão, toca nas vestes de Jesus, na orla de Jesus, das vestes, e ela é curada. De Jesus sai virtude. E enfim, ela é curada. E nesse meio tempo, Jesus já estava se deslocando, né, para a casa de Jairo. Jairo, que era ali um príncipe da sinagoga, pede, né, implora, cai aos pés de Jesus, pedindo para que ele vá então até a casa dele curar sua filha, que estava muito doente. Nesse meio tempo, queridos, ele estava indo para a casa de Jairo. Essa mulher se aproxima dele, recebe a cura, né? Ele para poder falar com a mulher. Chega então uma pessoa da casa de Jairo dizendo que não adiantava mais ir, porque a filha já estava morta. E Jesus diz para Jairo o seguinte: olha só, não temas, crê somente, e ela será salva. Então, queridos, eles continuam na casa de Jairo. Chega na casa de Jairo, algo maravilhoso acontece, tá todo mundo chorando, já tem toda aquela situação acontecendo. Jesus fala: fica todo mundo aí. Então Jesus sobe, né, vai até o quarto da menina e ele dá uma ordem para ela, diz o seguinte: olha só, menina, levanta-te. E ali, queridos, logo ela se levantou. Jesus manda dar comida a ela e eles ficaram todos maravilhados com tudo aquilo que Jesus fez. Olha que capítulo recheado de coisa boa, é ou não é? Pois é. Vamos então para o capítulo 9 para a gente encerrar o nosso devocional. Capítulo 9, então, encerramos o 8, vamos para o 9. Capítulo 9 já começa Jesus convocando os discípulos e ali ele dando a eles, queridos, virtude, né? E dando autoridade a eles sobre os demônios, né, queridos? Desculpa. Poder sobre os demônios, poder para curar os enfermos, queridos. Então aqui no capítulo 9 já começa assim, e Jesus também enviando eles, né, queridos, para ir anunciar o evangelho e também curar os enfermos, e foi isso que eles fizeram, né? Uma coisa que acontece também no capítulo 9, você vai ler aí. Herodes, queridos, ele ouviu falar de tudo o que acontecia. E Herodes foi aquele que mandou decapitar João Batista. Você lembra? Se você não lembra, tô te contando aqui. Isso aconteceu, né? Herodes mandou decapitar João Batista, o profeta. Lembra? O profeta era a voz que clamava no deserto. Pois é, João Batista. E aí ele ficou, então, realmente assim, confuso. Herodes, pensando que João Batista havia ressuscitado, porque ele estava ouvindo falar de todos aqueles feitos que estavam acontecendo ali. Ok, então vai ter essa parte aí também no capítulo 9, passa essa parte, vai dizer também sobre a primeira multiplicação de pães. Vai acontecer aqui, Jesus estava ali, mais uma vez, né, queridos, ensinando, uma grande multidão seguindo. E o que aconteceu? Foi finalizando o dia e aquele povo todo ali. Então, os discípulos orientam: Senhor, despede esse povo, e enfim. Queridos, o que Jesus fala? Não, de jeito nenhum, vamos alimentar esse povo. E os discípulos dizem: temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o que acontece, queridos? Há uma grande multiplicação. Jesus manda com que todos aqueles homens se sentem, 5.000 homens se sentem, divide em grupos de 50, alimenta todos eles, e a palavra diz que sobrou 12 cestos ainda de comida. Todos se fartaram e ainda sobraram 12 cestos de comida, tá bom? Outra coisa legal que acontece aqui, muito marcante no capítulo 9, Jesus estava ali orando, né, com os discípulos, já numa outra ocasião, e ali Pedro, quando Jesus pergunta, né, e aí, quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro diz para ele: ei, tu és o Cristo de Deus. Uau, né? Ele fala isso. Outra coisa também que acontece aqui no capítulo 9, passado esse momento, né, queridos, Jesus vai dizer: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Porque quem perder a sua vida vai achá-la, né? Quem perder a sua vida vai achá-la. Jesus dá uma super dica aqui, dizendo que não adianta você querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pois é, tudo aqui no capítulo 9. Outra coisa maravilhosa: após 8 dias, então, passado isso, né, Jesus subiu ao monte para orar. Pedro, Tiago e João foram com ele, só que a palavra vai nos dizer, queridos, que nesse momento foi o momento da transfiguração. Jesus estava ali orando, e ali, queridos, toda a sua roupa, né? É o que diz aqui, vamos ler aqui, ó, no versículo 29. Eu tô correndo pra gente não estourar o nosso tempo, tá bom? Versículo 29 vai dizer o seguinte: que enquanto ele orava, ele transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes tornaram-se brancas e resplandecentes. Então, se aproximaram 2 homens. Quem eram esses homens que conversavam com eles, queridos? Moisés e Elias, é o que está no versículo 30. E aí, eles apareceram em glória e falaram da sua morte e que deveria acontecer também em Jerusalém. E aí, queridos, diante disso,
né? Jesus ali conversando com ele, os discípulos que estavam dormindo, tá? Detalhe, tá bom? Eles tinham subido para orar com Jesus, mas estavam dormindo. Foram despertados, queridos, e puderam presenciar tudo isso que estava acontecendo ali. Foi algo maravilhoso, realmente bem forte. Você tem que ler, tá bom? Como é que vai terminar o capítulo 9? Eu vou te contar. Termina então que no dia seguinte eles descem do monte. Quando eles desceram já havia uma grande multidão ali ao encontro deles, tá? Para você entender. E o que mais que aconteceu? É onde acontece mais uma cura, a cura do jovem lunático. Ele era filho único, não sei se você vai lembrar, queridos, que os demônios, né? Olha, faziam ele gritar, lançavam ele ao chão, ele tinha convulsões, a sua boca espumava, queridos, era uma situação muito terrível. E o pai já havia ido até os discípulos que tinham ficado, pedido, né? Para então ali curar o seu filho. Eles não puderam. E resumindo, Jesus então expulsa, né, aquele espírito imundo do menino, cura ele e entrega ele ao seu pai. E querido, Jesus fala também acerca de quem seria o maior no reino dos céus. Tudo aqui nesse capítulo 9, já finalizando. Jesus também diz, queridos, que quem não é contra nós, ele vai dizer exatamente assim, quem não é contra nós é por nós, né? Porque tem uma ocasião que os discípulos vão falar ali com Jesus, Jesus, tem alguém falando aí em teu nome, mas olha só, ele não está andando conosco. Então é quando Jesus diz, não, deixa que ele vá, porque quem não é contra nós está a nosso favor, ministrando esse evangelho, né? Então é quando Jesus libera. E uma outra coisa também, Jesus pede para que os discípulos vá até os samaritanos, né? Pedindo ali para que fosse preparado para eles um lugar, mas os samaritanos não os receberam, né? Não receberam Jesus e nem os discípulos, e os discípulos falaram, Senhor, então vamos orar para que caia fogo do céu sobre essas pessoas. E Jesus falou, não, de jeito nenhum, vem cá. Olha só o que Jesus respondeu no versículo 56 aqui do capítulo 9, ele diz o seguinte, olha só, afinal de contas, de que espírito vocês são? Vocês não podem fazer isso, porque olha só, o Filho do Homem, ele se referia a ele mesmo, tá? Jesus se referindo a ele mesmo, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, ele veio para salvá-la. E ali, queridos, diante disso, foram para outra aldeia. Então, Jesus falando, eu não vim para destruir a alma de ninguém, eu vim foi para salvar. Então, vamos embora, eles não querem, vamos avançar, né? E finaliza, queridos, o capítulo 9 aqui, a palavra vai dizer que Jesus, então, vai falar acerca de quem quiser segui-lo, né? Porque algumas pessoas vão falar, não, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu vou enterrar o meu pai. Não, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu vou ali me despedir dos meus, né, dos meus parentes da minha casa. E Jesus falou, olha só, não, olha só. Quem quiser vir após mim, versículo 62, ele diz, ninguém, né, que quiser vir após mim deve colocar a mão no arado e olhar para trás. Ele diz, não, você não deve fazer isso. Colocou a mão no arado, ou seja, começou a me seguir, vem embora e esquece tudo e vem, né? Ele diz isso aqui, olha, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para estar no reino de Deus. Então, não faça isso. É isso que Jesus está orientando, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Ju, você tá por aí? Um beijo, minha amiga. Queridos, e todos vocês que estão aqui conosco, tá bom? Pelo YouTube, pelo Instagram, que Deus abençoe a sua vida. Vamos rompendo, vamos fazer dessa palavra, queridos, aquilo que nós mencionamos, uma lâmpada para os nossos pés, para iluminando o nosso caminho, para não deixar a gente se precipitar em nada, sabe? Esse é o propósito de Deus, nos libertar de toda mentira, de todo engano, tá bom? Que Deus abençoe você. Tchau, tchau e até o nosso próximo devocional.